Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui com João Vitor Accorsi, porque na outra entrevista puxaram a minha orelha. Não é João Vitor, é João Accorsi. É João Vitor Accorsi. E ponto final. Você escolhe João Vitor, João Accorsi, João, ponto final. Gente, João já passou aqui pelo canal na primeira temporada aí, né? Que nós tivemos, que não acabou. Se você ainda quiser participar, você está convidado. Nós estamos agora numa segunda temporada, bem dizer assim, que agora nós vamos trazer uma temática. O João vai trazer um tema que a gente vai discutir aqui, a gente vai bater um papo. E eu estou muito feliz, João, porque você aceitou de novo esse desafio. Então, meu querido, boa noite. Muito obrigado por ter vindo novamente. Boa noite, Fá. Oi para todo mundo aí, né? Não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas que bom que você está acompanhando essa segunda temporada. Mas o pessoal estará mais ansioso, Fá, por essa temporada do que a temporada da Netflix. Então, eu fico muito feliz por isso. Que bom. Então, como puxaram a sua orelha, para o meu pai não puxar a minha orelha, é João Victor Accorsi Penido. Penido! Porque se não falar Penido, ele vai ficar doido. Mas é uma honra novamente estar aqui, tá bom? Estou muito feliz e vai ser um prazer enorme estar aqui com você conversando mais um pouquinho. Pessoal, e você que não assistiu a primeira
temporada, a entrevista do João, ele veio aqui, ele respondeu 8 perguntas fixas, ele deu a visão dele a respeito das perguntas que o canal está fazendo aí, as entrevistas, respondeu uma pergunta surpresa, participou de um jogo rápido, saiu vivo e voltou. Só que quem não assistiu... Estou vivo, ó. Ah lá, tá vivo. Quem não assistiu, eu vou falar para você com quem eu vou conversar hoje. Eu vou conversar com João Vitor Accorsi Penido, 23 anos, casado com Raquel, formação em psicanálise, publicidade e propaganda e atualmente curso de teologia no Seminário Nazareno. Aos 16 anos, começou um projeto de evangelismo na escola que chamava JMB, Jovens Missionários Bentinho. Por quê? Era na escola Bento Quirino, aqui na cidade onde ele reside. Fazia devocional no intervalo da escola para mais de 400 alunos. Quando fez 18 anos, foi para a Europa fazer missão pela Jocum, que é uma base missionária Jovens com uma Missão, através do ETED, que é uma das escolas dessa base missionária. Logo após o período do teórico dele, o prático foi na África. Quando voltou, começou um movimento de rua chamado SALT. O SALT hoje faz mais de 4 anos, fazendo conferências, evangelismo, embaladas, todos os anos tem como principal fazer o nome, como tema principal, né, como a visão principal do ministério, fazer o nome de Jesus conhecido, abraçando a causa de Cristo, que é o amor pelo perdido. Atualmente trabalha na Secretaria de Esporte, na cidade onde ele mora, em Campinas, e atende na clínica dele, junto com o pai, que se chama IPC, Instituto de Psicanálise de Campinas. Correto, João? Correto, parecendo até o Július, né? Július. 80 mil empregos. A Raquel pode falar, o meu marido tem 20 empregos. Pessoal, correto, e eu chamei o João aqui para falar a respeito deste ministério, a respeito deste movimento que ele lidera, que é esses cultos nas praças, que para as pessoas que não conhecem, tem um pré-conceito do que é isso, sem conhecer. Então, hoje, o João vai vir falar a respeito desse trabalho. O tema de hoje vai ser isso aí, tá? E a gente vai direcionando aqui para a gente colocar tudo que ele vai falar dentro da visão do nosso canal. Então, não vai ter 500 mil perguntas, o João vai falando, se eu precisar interromper, eu interrompo, mas agora, João, é com você. Manda bala. Pressão, hein? Tá ótimo, Fá. Enquanto você lia, Bill, eu senti até no meu coração, e olha que eu não gosto de espiritualizar tudo, né? Mas enquanto você lia Bill, eu senti de começar esse assunto trazendo uma reflexão que é muito importante nos dias de hoje. Hoje, um jovem, um adolescente, ou até um adulto, quando a gente fala de missão, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Eu tenho que largar tudo, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais honrar meus compromissos, eu vou para o campo missionário. O campo missionário precisa da minha pessoa porque eu vou mudar o mundo. Essa é o primeiro pensamento, infelizmente, leigo de muitas pessoas. E não é por maldade. Por quê? Porque isso foi ensinado para muitas pessoas. João, você acredita que quando Deus nos chama para o campo missionário, eu preciso largar tudo? Eu acredito que sim. E, ao mesmo tempo, acredito que não. Em qual sentido? Por que eu estou falando isso? O Fá começou a ler minha Bíblia. Não sei, trabalha nisso, estuda aquilo, é formado nisso. Hoje eu tenho a minha família, sou casado, tenho minha casa, tenho contas reais, tenho boletos reais, tenho que fazer coisas em casa, tenho que acordar de manhã como qualquer outra pessoa trabalhar. A Bíblia diz que o homem é digno de seu trabalho. Por que eu estou falando isso, Fá? Porque isso precisa ser compreendido de uma maneira diferente nas pessoas. Deus pode tanto me usar como um missionário onde eu estou e no meu trabalho comum, que eu vou ser tão espiritual como uma pessoa que larga tudo para ir viver no meio de um campo que ninguém conhece ela. Isso não significa que Deus vai usar mais aquela pessoa que deixou tudo aqui para ir para lá, do que não vai usar eu que permaneço aqui, que tenho o meu trabalho, que tenho minha rotina, que tenho mais coisas. Porque o corpo de Cristo é isso. Alguns, sim, vão precisar largar tudo para trás para ir para algum lugar, para poder fazer com que o reino de Deus venha se estabelecer naquele local.
Porém, existem pessoas, na minha visão, que não precisa ir, mas que precisa permanecer onde está e fazer daquele ambiente o seu campo missionário. Eu costumo dizer, Fá, que o sim para Jesus, o fato de largar tudo, ele precisa ser muito concreto dentro do meu coração. Eu tenho que estar pronto, entende? Eu posso não precisar largar tudo, mas eu tenho que estar pronto para largar. Porque quando Deus me chamar, pode ser que eu precise largar tudo, mas pode ser que não. E até engraçado, né? O que é largar tudo? A gente começa por isso. Eu conversava e converso muito com adolescente, muito adolescente, né? E eles chegam, quando eu falo que eu fui para fora fazer missão, eles falam, João, eu sinto que Deus está mandando eu largar tudo. E eu super respeito, e muitas das vezes eu começo a conversar, mas eu pergunto, largar o quê? Aí eles ficam meio tipo, não, largar os estudos. Eu falo, mas poxa, como que você vai ensinar alguém se você ainda não se formou e quando você voltar? Não que eu acho que as coisas aqui são primeiro no reino, as coisas que a gente foca aqui tem que ser primeiro do que o reino de Deus. Mas o nosso Deus, ele é um Deus muito inteligente e ele sabe da dificuldade que é hoje uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem trabalho, uma pessoa sem sequer o mínimo, o fundamental e o médio, poder chegar em outro local para poder ensinar algo. Entende? Então, o que eu vejo que o mundo ele precisa de algo que nós temos. E nós só podemos entregar algo para o mundo se nós tivermos aquilo, que é o Espírito Santo, é o próprio Cristo. E quando Jesus entra na nossa vida, Fá, eu creio que ele começa a ressignificar todas as áreas. Desde a área mais simples possível, a área de identidade, a área profissional, a área de estudo. Eu creio no Deus que ele faz tudo isso, entende? E eu só senti de compartilhar isso para começar a nossa conversa, né? Missionário não é quem vai somente. Missionário é quem está pronto para ir, mas já está fazendo algo onde está. Eu creio que é esse que Deus está enviando. Aqueles que estão indo, mesmo não indo, entende? Cara, eu já estou indo aqui. Aqui na cidade eu já estou fazendo algo. Aqui na minha família eu já estou fazendo algo. Quando ninguém vê, eu estou fazendo algo. E por conta disso, Deus me envia. Eu não estou indo para o campo saciar uma carência. Porque, infelizmente, nós sabemos, tem gente que vai para o campo missionário para não precisar pagar boleto, para não precisar resolver problema com família, para não precisar honrar o seu pastor, para não precisar trabalhar. Gente, infelizmente, essa é a realidade. Mas, da mesma maneira, tem gente no campo missionário que está se doando por inteiro, que acredita num reino naquele local, que realmente largou tudo para viver para Cristo. Então, a pergunta que eu faço já para você que está nos assistindo, que tipo de missionário você quer ser? Que tipo de missionário você é? Então, acho que isso é interessante, né, Fá? O que você acha sobre isso? Essa questão do ID, né? Eu acho que esse é o nosso bate-papo, não é? Sim, sim. Ou não? Sim, sim, fica tranquilo, que a gente vai chegar onde você está fazendo a sua missão, né? Você é um missionário que não está fazendo missão na África, você está fazendo a sua missão. Só que foi o que você falou, foi nos ensinado de várias formas erradas que missionário é quem sai para fazer fora do seu local de parentela, né? Só que as pessoas também ensinaram errado uma coisa, João, que o chamado está relacionado a fazer. Eu estou batendo nessa tecla sempre que eu posso. O nosso chamado é ser alguém em Deus. E esse chamado é universal para todas as pessoas. E quando você descobre quem você é em Deus, talvez você entenda qual a sua vocação, o que você tem que fazer para Deus. Então eu tenho uma vocação missionária. Eu não tenho uma vocação, um chamado missionário. Você tem um chamado para ser alguém em Deus. É nessa hora que você larga tudo. Você larga as suas vontades, você larga os seus sentimentos que não agradam a Deus, você larga tudo aquilo que não agrada a Deus, porque você está entendendo quem você é em Deus. É fácil? Não. É ensinado dessa forma? Não. É por isso que muitas pessoas vêm, entregam, mas não sabem o que estão fazendo. Eu já vou concluir, vou entregar para você. Não, é isso. E aí o que acontece? Eu vejo dessa forma. Tentaram ensinar que o chamado específico era ser pastor, evangelista,
profeta, doutor e mestre ou apóstolo. Isso era um chamado específico. Só que como eu comecei a me entender quem eu era em Deus, eu entendi que essa vocação, ela é implícita para qualquer tipo de pessoa, não somente esse que são os cargos ministeriais, como todas as outras vocações dentro do reino, são vocações que todo cristão tem que exercer. Porém, talvez uma vocação específica é aquele cara que tem uma vocação evangelística dentro do futebol. A vocação específica dele é ser evangelista no esporte. Ele é um evangelista, mas é de forma específica no futebol. Exatamente. Ele não é um esportista que de forma específica tem um cargo evangelístico, não. Ele é um evangelista que tem uma vocação específica no esporte. Assim como o doutor pode fazer isso numa faculdade, assim como o profeta pode fazer isso no meio da arte, no meio da cultura, no meio do jornalismo, no meio de um monte de lugar. Só que nos ensinaram errado, João. Todos nós temos uma missão, e a missão é uma só. Proclamar o reino daquele que nos resgatou das trevas. Ponto final. Como você vai fazer isso? Não importa. Só que se você não é nada em Deus, nada do que você faça interessa. Então, primeiro é reconhecer quem você é. Depois, o que você faz é fruto daquilo que você é. Só que tem muita gente fazendo, João, sem ser. E aí não dá certo. É por isso que não flui, né? Porque tá dando algo que não tem. Eu me lembro, Fábio, isso não vai fazer muito tempo, não. Tava vindo uma série de ministrações falando a respeito. Você precisa estar em todas as esferas da sociedade. E eu super concordo com isso, no sentido de que realmente, eu creio que os maus só estão onde estão hoje porque os bons se silenciaram. Não, isso não é para mim, não, melhor não. Tudo bem, a questão não é essa em si. Mas eu estava ouvindo muito pregação a respeito. Só que eu comecei a ver, as pessoas que falavam isso, ninguém trabalhava. Ninguém estava em um local de trabalho e falava, cara, você tem que estar em todas as esferas. E eu comecei a falar, cara, mas como assim? Tá bom, eu sei que são pastores que estão falando isso, legal. Mas como que essa pessoa que está falando isso não está em outras esferas, não está em outros lugares? Que começou a ficar na minha cabeça que eu comecei a ter dúvida. É muito fácil a gente falar para todo mundo ir trabalhar, enquanto eu fico lá de boa só dentro da igreja. Não, você tem que estar lá no seu trabalho, mas o cara não sabe o que é acordar às 7 da manhã, não sabe o que é ter um horário de almoço, não sabe o que é ter um chefe. E é claro que eu sei que Deus chama pessoas integral para a igreja. E glória a Deus por isso, porque temos pastores que cuidam de nós, enfim. Mas o que me incomodava, Fábio, é essa falsa mensagem que, tipo assim, olha, vocês precisam estar em todos os lugares. Só que a pessoa nunca esteve, ou nunca sequer foi em outro lugar, entende? E eu falo, cara, mas é isso que o povo, às vezes, por isso que o povo não vai, porque vê pessoas falando algo que não vive. Ver pessoas falando isso, tudo bem, o importante é o que está sendo pregado, mas o testemunho de quem prega é tão valioso quanto aquilo que está sendo pregado, né? E eu ficava pensando isso, tá em todas as esferas, mas por que então agora ninguém quer ser mais um profissional excelente? Está todo mundo querendo ser evangelista, está todo mundo querendo ser ministro, está todo mundo querendo ser aquilo, glória a Deus por isso. Mas e aí? E aí, quem que vai falar de Jesus dentro de uma empresa? Quem que vai falar de Jesus dentro de um cenário? Eu, pelo menos, creio nisso. Eu acredito que o pastor, se ele estiver de fato exercendo aquilo que Deus o chamou, de cuidar da sua ovelha, de preparar ela para tudo que ela vai viver fora dali, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, aí eu creio sim que a esfera vai ser atingida de uma maneira espiritual, se de fato essas pessoas tiverem um discernimento, que elas não estão trabalhando para ganhar seu salário somente. Muito pelo contrário, que o fato delas estarem ali é um propósito de Deus. Cumprindo a missão, né? É exatamente isso. É nisso que eu creio. Ô, João, mas você percebe que, infelizmente, nós fomos ensinados, né, pela Bíblia, que nós somos um corpo. Só que na igreja,
Todo mundo quer ser rosto, todo mundo quer ser mão, todo mundo quer ser a orelha, todo mundo quer ser aquilo que aparece. Ninguém quer ser o dedo mindinho. Né? Ninguém quer ser o dedo mindinho do pé que só leva topada no canto do móvel. Cara, se cada um entender o seu papel dentro do corpo, o trabalho vai ficar mais leve, o negócio vai funcionar, entendeu? Tem coração tendo que filtrar como se fosse um rim, tem rim tendo que pôr para fora como se fosse um intestino. Não dá, cada um tem que fazer a sua coisa, o seu papel. Aí tem um pastor que veio aqui e falou assim, ó, nós estamos vivendo um período de 20-80. 20% dos membros fazendo 80% daquilo que é preciso fazer na igreja. Não dá, sobrecarrega, cansa. Pessoas desistem muitas vezes por causa disso. Então, quando eu falo para você que nós precisamos buscar entender quem nós somos em Deus, e Deus falar, amigão, você vai lavar banheiro, faça com a maior alegria do mundo, porque você está cumprindo a missão que lhe foi dada. Uma vez eu recebi uma ministração que a pessoa disse assim, Fabrício, você só será perfeito quando você estiver andando debaixo da luz que te foi revelada. Se foi dito para você que você tem que lavar banheiro e você quer cantar, você pode ter a melhor voz do mundo, você não está cumprindo a perfeição da sua missão. Exatamente. Entendeu? Eu vi até uma história uma vez, existiam dois irmãos, o pai, ele foi, um filho ia para um lugar bem frio, assim, do mundo, e o outro menino ia para um lugar bem quente. Aí o pai foi e preparou a mala certinho dos dois. Aqui estava frio, colocou roupa de frio, e aqui ia para um lugar de calor, colocou roupa de calor. Chegou na hora de ir, o que aconteceu? O irmão que ia para o lugar frio, olhou para o irmão que ia para o lugar de calor e sentiu inveja. Falou, cara, olha o que ele tem, eu quero isso para mim, eu quero a regata, eu quero o short, eu quero o chinelo. E ele foi e pegou a mala. E da mesma maneira, o irmão que ia para um lugar de calor olhou para o outro que estava indo para um lugar frio. Meu, eu não quero passar calor. Eu quero agora ir lá no frio. Colocou a blusa e não sei o que, beleza. Ambos trocaram as malas e foram para os seus destinos. Chegando no destino, o que acontece? O que ia para um lugar de calor, estava com roupa de frio, cara ficou lá, né, passando um suor, um negócio totalmente complicado. E o que é para um lugar, o que foi para o lugar do frio, com roupa de calor, passou um frio em tanto. O que eu quero dizer com essa história? Aquilo que o meu pai separou na minha mala é que ele sabe que eu vou usar e que eu tenho que usar no momento da minha vida. E é para mim, é para o João usar. Não adianta eu olhar para o Fabrício, por mais que a blusa dele seja azul, seja mais bonita que a minha, por mais que ele esteja indo para um lugar que parece ser mais bonito que o meu, aquilo que Deus tem para ele é para ele, o que Deus tem para mim é para mim. É o que a palavra diz, que os planos que Deus tem sobre nós são planos de paz, que os planos dele é bem melhor do que os meus planos. Então, não é porque eu acho que a mala do Fabrício, ali com as roupas tudo bonitinha, com tudo encaixadinho, é melhor, é mais bonito, é mais atrativo. Mais pessoas estão vendo, mais pessoas estão curtindo, compartilhando, que é para mim. Porque eu penso assim, Fá, se aquilo que Deus tem para o João, eu fico buscando no Fabrício, não precisa do João. Já está ótimo com o Fabrício. Então, eu quero que você que está ouvindo isso, que você entenda de uma vez por todas que aquilo que Deus tem para você é para você. Não importa se demore não sei quanto tempo. E nem mesmo também se não aconteça. Porque a melhor promessa é o próprio Cristo. Porque, você viu, a gente vai entrando nos assuntos e a gente vai, dentro desses assuntos, percebendo que a nossa busca tem se tornado uma parada assim, olha, eu só vou buscar Deus se ele saciar o chamado dele na minha vida. Eu só vou buscar Deus se, de fato, ele me levar para um lugar frio, ou ele me levar para um lugar quente, e a gente acaba esquecendo, como o povo de Hebreus, eles preferiram o próprio Deus. Eles poderiam escolher qualquer coisa, eles poderiam viver a promessa. Eu não estou falando aqui que você viver a promessa de Deus para a sua vida é errado, que você viver a promessa de Deus para a sua vida é pecado, mas existe uma promessa maior. Existe algo mais lindo a ser vivido, que é o próprio Jesus. E você aprendeu
como que eu posso dizer? Você aprendeu na pele isso daí, né? Porque eu lembro que, não sei se eu te contei isso, mas o seu pai pode testemunhar e pode comprovar isso. Quando você estava lá na Europa, fazendo missões, né? Os olhinhos do João brilharam para uma oportunidade de jogar bola num time lá fora. E o João ama futebol. Só não joga bem, mas ama futebol. E aí o pai dele veio, você não sabe o que aconteceu. O João tá lá fora e tem uma oportunidade para ele jogar futebol, vai ser a realização do sonho dele. Eu falei, Du, não vai dar certo. Pode perguntar pro seu pai. Perguntar depois. Pode perguntar. Eu falei, Du, não vai dar certo. Isso daí é uma coisa para distração do João lá fora. O que aconteceu, João, com você? Você Opa. foi... Gente, conta a história que todo mundo foi embora, menos você naquele aeroporto. Vou contar a história. Mas olha como as coisas são, Fabrício. Quando você quer acreditar em algo, não importa o que está acontecendo ao seu redor. Quando sua mente está condicionada, você acha que tudo está cooperando para aquilo acontecer. O que aconteceu? Eu estava tendo uma aula e uma professora de Deus, cara, uma professora de Deus, começou a dar aula e tal, e ela comentou que um dos filhos dela jogava no Benfica, lá de Portugal, estava no jogo de Portugal. E era um sonho que não deu certo enquanto estava no Brasil, e lá fora, eu falei, cara, agora eu entendi por que Deus me trouxe aqui. Não somente para estudar missões, mas para eu poder realizar esse sonho de se tornar jogador. Aí o que você começa a fazer? É que Deus vai me usar no meio do futebol. Eu vou ser um grande jogador, vou falar de Jesus. E eu creio, Fábio. Sim, tem pessoas que Deus coloca, e isso acontece. Eu tenho meu próprio primo. Hoje ele é jogador e o quanto Deus usa ele nesse trabalho. Mas a questão não é essa, né? Aí, então, eu fui e consegui marcar um teste para fazer um teste lá no Benfica, né? Na época eu estava com 18 anos e tal, beleza. Só que eu tinha um período, era uma coisa de 1 mês e meio, que eu ia me preparar para que chegasse no grande dia, eu fazer o teste. Porém, nesse 1 mês e meio, eu ia fazer o teórico, desculpa, o prático. Na verdade, era 1 mês e meio, não. Era 2 meses e meio, porque era o meu mês de prático. Quando eu voltasse do prático, eu ia fazer o teste, né? Beleza. Aí aconteceu que Deus fez um milagre e acabou me levando para a África para fazer o prático, né? Já era algo que estava planejado, enfim. Chegando lá, tive todas as experiências com Jesus, foram 2 meses sobrenatural. Eu falei, meu... E o coraçãozinho lá, né? O coraçãozinho no teste. Olha, tá tudo certo. Eu vou voltar agora para Portugal, eu vou fazer o teste, eu vou ser aprovado e eu vou ser muito feliz. Só que aí o que aconteceu? Eu estou voltando de África, né, da África. Eu faço uma escala com 12 pessoas no meu grupo. 12 pessoas, lembra disso? 12 pessoas. 12. Porém, só a minha passagem estava para você ir embora mais cedo, embarcar mais cedo. O Judas... O traidor ali... Os 12, pensa nisso. Beleza. E eu pensei, eu vou chegar mais cedo, vou descansar, o pessoal só ia à noite, a minha escala era de manhãzinho. Entrei na fila para fazer o check-in, tudo aquilo. Passei pelo check-in, entrei na fila para passar, né, pelos policiais e tal. E a polícia da Holanda, Amsterdã, onde eu estava, é uma das mais rígidas do mundo. Só que eu pensei, não tem problema, eu estou comprovando que eu estou na Jocum, eu estou comprovando que eu estou com dinheiro, que não sei o que, eu vou passar. Só que aí eu cheguei na fila, começaram a arrastar algumas pessoas. Beleza. Do nada, chegou minha vez, me arrastaram de lado. Deus falou, pega o Judas aí da fila. Eu não falo inglês, e também na época eu falava menos ainda. E eu não comecei a entender, comecei a ficar nervoso. Pensa, um menino de 18 anos, sem falar nem outra língua, preocupado. Fiquei 12 horas dentro de uma sala, esperando alguém vir conversar comigo. Desesperado, morrendo de medo, o que vai acontecer? Beleza.
O que a gente faz nesse momento? Deus, faz alguma coisa, Deus, não sei o quê, desesperado. E Deus está falando, eu estou fazendo, eu estou segurando você aqui para você não fazer caca. Eu estou fazendo. Nossa, meu, e é engraçado, porque na hora a gente nunca presta atenção, a gente não entende, mas beleza. Comecei a ficar desesperado, aí veio um tradutor por telefone, né? Veio um policial, veio um tradutor pelo telefone, começou a falar. Resumindo a questão, eles alegaram que eu não poderia voltar para Portugal, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como comprovar. Porém, eu tinha tanto dinheiro em espécie quanto no cartão e, acima de tudo, comprovava que eu estava em uma base missionária. Então, não é algo que, racionalmente falando, aconteceu. Não tinha para que não acontecer. Eu não estava fazendo algo ilegal e, muito menos, um brasileiro ir para Portugal não é Tranquilo, é muito tranquilo, né? Como se os 12, né? O resto todo mundo foi, beleza. Os 11, né? Os 11. O traidor Judas ficou. né? Aí o que aconteceu? Fui deportado de volta para a África. Porque eles não podem mandar a gente para o nosso país de origem. Eles mandam para onde você veio. Sim. Me mandaram de volta lá para a África. Chegando lá, aconteceu todos os BO. Quase não consegui entrar no país, porque Casablanca é um país muçulmano. E eu tenho uma tatuagem no braço que mostra uma cruz. Cheguei no aeroporto, vieram questionar que cruz que é essa? Várias perguntas. Aí você pensa, de novo, sendo deportado, com medo, não sabendo o que vou fazer, não falando inglês, o que eu vou falar? O que eu pensei? Vou morrer. Mas olha que legal, vou morrer na missão, vou me tornar uma lenda viva agora. Enfim, consegui entrar, acabei voltando para o Brasil. Durante a viagem de África para o Brasil, eu fui tomado de uma maneira tão linda. E aí já vou aproveitar para entrar para falar sobre o SALT. Foi como iniciou. Sim. Para falar o que estava acontecendo comigo naquele momento. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã, né? Está viva, graças a Deus. Vai casar agora, em outubro. Maria E na Eduarda. época, Maria Eduarda Corse Penido. A Corse Penido, senão meu pai fica triste. Foi Penido aí. Na época, ela estava fora dos caminhos de Jesus, fora da igreja, por escolha, né? E no avião, Jesus me falava, você está voltando para o Brasil por conta de uma pessoa. E eu não entendia aquilo, eu olhava para fora, né? E eu chorava, porque a minha vontade era, cara, vai dar certo no Benfica, vai dar certo aqui na Europa, vai dar tudo certo, meu coração está nisso, vai acontecer. Mas Deus que voltar? Mas Deus já estava falando, Benfica, que bonitinho. Aí sabe o que eu pensava, Fá? Porque quando você não quer viver os sonhos de Deus, você tenta encaixar ele no seu. Mas Deus, por conta de uma pessoa, se o Senhor não usa o burro, se o Senhor não usa a pedra, por que você não usa já quem está em Campinas? Por que você tem que me tirar de algo onde eu estou para poder, né? Aí ele falou, exatamente isso, eu nunca vou me esquecer. Se você não está preparado para parar por uma pessoa, você jamais vai estar preparado para parar por mais do que alguém. Ele falou exatamente isso. Eu lembro que eu fui tomado de uma presença e eu chorava. Eu chorei assim umas 2 horas naquele avião, chorando mesmo. E eu comecei a ver um filme que é até engraçado, é um desenho que chama Moana. Muita gente, né, espiritualiza, fala as coisas do demônio, enfim, estou aqui para falar sobre isso. Só que naquele momento, o filme, o que ele mostra? Que a menina, ela tinha vontade de sair da ilha, só que todo mundo não deixava ela sair. Todo mundo não deixava ela conhecer o que tinha depois da ilha. E o que começou a ser gerado no meu coração? Que eu só vivia o que tinha na ilha até aquele momento. E que Deus, ele ia me tirar da ilha para viver algo muito sobrenatural. E sabe o que foi engraçado? É que Deus me tirando da ilha, ele não fez eu ir mais fora do meu local de origem, mas ele fez eu voltar para poder entender qual era a minha missão aqui. Lá fora foi um preparo. Para quantos muito era uma prática, Deus estava me preparando para voltar, para começar algo aqui.
Então eu volto para Campinas, volto para o Brasil, e eu descubro essa situação da minha irmã. Então eu comecei a tentar pensar em estratégias, tentar pensar em situações que eu poderia fazer com que a igreja chegasse até a adulta, né? Então o Salt, ele partiu disso. Eu estava lá no churrasco, na casa do meu primo, e eu dei uma ideia. Falei, galera, vamos para a praça? Não, minto. Eu falei, galera, vamos para a igreja, né? Aí todo mundo, não sei o quê, vamos curtir o rolê. A maioria dos meus amigos estavam totalmente longe de Jesus, né? A minha irmã, enfim. Aí eu chamei a galera para ir para a praça. Aí a gente foi, chegou lá, a gente começou a tocar um Charlie Brown. Eu lembro que eu sabia umas 3, 4 notas no violão. Comecei a tocar uma música assim. Aí do nada eu comecei a tocar um louvor, fui inserindo um louvor e a gente começou a falar sobre Jesus. Eu me lembro que a gente estava em umas 10 pessoas, eu tenho essa foto até hoje. E de repente eu faço um apelo e eu pergunto quem quer voltar para Jesus. Porque naquele ambiente, Fá, foi exatamente o que eu entendi quando Deus ele nos mostra que não importa onde você está, todo ambiente é hora, todo ambiente é local de você fazer essa pergunta. Eu não digo apelo, porque o apelo parece uma parada pesada, sabe? Ai, é uma parada pesada. Não, é um prazer. Todo momento você precisa estar falando de Cristo. Eu fiz essa pergunta. Falei, alguém aqui estava afastado, quer voltar para Jesus? De repente, umas 6 pessoas levantou a mão. Comecei a chorar. Aí eu entendi, lendo mais depois, o que Paulo fala, né? Dores de parto por uma geração. Naquele momento, eu fui batizado por compaixão pelo perdido, compaixão pelo desviado. Eu falei, meu, Jesus me chamou para isso. Muito mais, né? A partir do entendimento de quem eu já era, daquilo que eu já me relacionava com Cristo, ele me mostrou a sua causa. E eu me apaixonei pela sua causa. Aí uma pessoa foi, que estava lá na praça, ela tirou uma foto nossa e postou no Twitter. Eu chego em casa, fui postar no Twitter uma foto que a gente tirou no final, né? Explicando, foi minha primeira experiência aqui no Brasil, quando eu voltei. E a menina, quando você, na época, não sei se é assim, quando você marcava algo, quando você vai marcar a mesma localização, você consegue ver quem já teve lá, ou fotos, né? E a menina tinha tirado uma foto nossa de costas, com a legenda assim: eu tento fugir de Deus, mas Deus nunca deixa. Hoje eu voltei para Jesus. E eu não conhecia a menina, eu não tinha visto a menina, mas ela ouviu o apelo, né? O apelo. Ela ouviu o convite, ela ouviu o que foi dito naquela roda, mesmo estando longe. E por que eu estou falando isso? Porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão observando ou ouvindo. Às vezes você no seu trabalho, você acha que você só está, sei lá, trocando caneta. Às vezes você só está pegando lixo. Às vezes você só está trocando a água. Às vezes você só está defendendo alguém. Às vezes você só está arrumando o computador. Mas só a pessoa do outro lado sabe o quanto ela precisava, às vezes, ver uma atitude sua, receber um abraço seu, receber uma palavra sua. Então, naquele dia, Fábio, foi o dia que o Salt se iniciou. Não foi por conta de uma multidão. Meu objetivo nunca foi ver praça cheia, mas foi porque eu vi minha irmã levantando sua mão e falando, eu preciso voltar para Jesus. E ali eu entendi, se eu estou pronto para parar por uma pessoa, certamente agora eu estou pronto para parar por outras. E foi quando Deus começou a nos levantar. Você estava mais próximo na época, você via e vê o quanto eu sou um menino com medo, cheio de defeitos, mas eu falava, mas eu tenho somente uma coisa, cara, eu tenho um coração que queima por isso. Não sei como, a gente quebrou cabeça, lembra? Mas como a gente vai fazer com a liderança, quem que vai servir, quem não vai. Mas Deus fez. Porque não era sobre o João, não era sobre quem estava lá, não era sobre quem estaria dali para frente, mas era sobre a sua causa. A causa de morrer por um. Jesus morreu por um e, consequentemente, ele morreu por todos. Então, através disso, o Salt se iniciou.
a gente entendeu qual era a nossa missão. Começamos a fazer evangelismo na praça, né? A gente chegava antes, fazia o evangelismo, abordava algumas pessoas, trazíamos essas pessoas para o SALT. Através disso, essas pessoas levantavam suas mãos, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós tínhamos um contato com essas pessoas depois, direcionávamos essas pessoas para alguma igreja local, que fosse de sua preferência, mais próxima, enfim, porque nós entendemos que movimento passa, mas a igreja de Cristo permanece. Jesus não vai vir buscar um movimento, Jesus vai vir buscar uma igreja que está se movimentando. Então, o SALT foi um movimento de igrejas que se juntaram, não para levantar uma placa, não para levantar duas placas, mas para levantar a única placa que importa, que é a placa de Cristo. E, consequentemente, abraçamos todas as placas, porque acreditamos na comunhão, acreditamos no corpo, na família de Cristo Jesus. Aí, a partir disso, surgem várias coisas, né? Como conferência, como evangelismo em baladas, como oração em hospitais, como evangelismo em ruas, justiça social, porque eu não creio num movimento evangelístico sem justiça social, né? Eu não creio somente na ação social, como eu não creio só no evangelismo. É claro que o que a pessoa precisa é de Jesus, certamente. Só que como que eu vou falar de Jesus com uma pessoa que está morrendo de fome? Entende? Eu creio que eu posso sim, claro que eu posso falar, mas muito mais do que só entregar uma marmita, muito mais que só entregar uma roupa, eu tenho que trazer aquilo que vai libertar. Mas muito mais também que só trazer aquilo que vai libertar, eu entendo que a partir do momento que a pessoa é liberta, ela precisa de algo. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de uma direção. Então, nós fomos se desenvolvendo e chegamos aqui. Faz 4 anos, eu comecei na época com 18 para 19, hoje eu vou completar 24 agora em agosto. Nesse meio tempo, tive muitas experiências boas, ruins, mas acima de tudo eu fiz algo que muitas vezes pessoas não fazem, não permanece. Eu permaneci com a tempestade super agitado e permaneci com tranquilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu entendi que o chamado de Deus para a minha vida em relação ao SALT não era só quando estava todo mundo vendo. Porque quando todo mundo está vendo, é muito fácil você permanecer na praça, 300, 400 pessoas indo lá, você falando, o movimento crescendo. Mas eu permaneci quando tinha 5, 10, 20, 30. Por quê? Porque uma coisa tem nada a ver com outra. Porque a gente tem que permanecer por ele. Se não tivesse ninguém, mas tivesse ele, Jesus conhece o meu coração. Ele sabe que eu estaria lá. E por conta disso, muitas vezes ele traz muitos, mas tem vezes que ele traz poucos, porque a questão de Jesus para conosco, eu creio que é o quê? Ele leva quem precisa estar lá. Quem que vai sair, né? Na época era de domingo, 4 horas de tarde, um solzão, para ouvir falar de Jesus? Somente aqueles que Jesus quer encontrar. Então, a gente começou a rodar nisso, começou a entender isso. Aí a gente acabou indo para sexta-feira à noite. Por quê? Porque começamos a compreender que os jovens não estavam mais de domingo lá. Então, nós precisamos pegar outra estratégia. Nós cremos num Deus que age de glória em glória, que a nuvem anda, meu amigo, nós precisamos ir junto. Ele tá nos direcionando. A palavra é a mesma. A direção é a mesma, mas de formas diferentes agora dessa vez. Então, nós começamos aí de sexta-feira à noite, que a Arautos é lotada de maconheiro, de pessoas que faz coisas lá, e nós falamos, é esse povo que a gente quer. É o povo que ninguém quer. Como a gente estava conversando, né, Fábio? Os discípulos eram aqueles que foram rejeitados. E que Jesus fala, né, em João 17, se eu não me engano, o amor andou entre vocês, mas vocês não receberam. Nós viemos para ir atrás desses, que o mundo, que muitas vezes a igreja, através de uma religiosidade, não quer receber. Prostituta, maconheiro, drogado, ladrão, não, deixa longe. Como que dizem? É uma má influência. A pessoa só é amar quando não é o seu filho, né?
A pessoa só é uma má influência quando não é o seu filho que está nas drogas, quando não é a sua filha que está na prostituição. Aí, né? Aí tudo muda. Mas esse olhar de compaixão que Jesus teve comigo, Fá, é o olhar de compaixão que eu tento ter por essas pessoas e é a visão que o Salt passa. Todos nós estamos destinados ao inferno, mas Cristo, Deus, através de seu Filho Jesus, naquela cruz, ele rasgou o véu e agora eu posso e eu recebo esse amor dele e ele me direciona para um lugar novo. Eu acho linda aquela passagem, não quero pegar muito tempo aí, mas eu acho linda aquela passagem que Paulo escreve para Filemon sobre Onésimo. Ele começa a falar, olha, ele começa com o meu próprio punho, eu escrevo, Onésimo. Filemon. E ele ainda começa a falar, olha, eu não quero nem te lembrar que você me deve. Você não queria não, né? Coisa. Não queria lembrar não, né? Não queria não. Mas olha, eu escrevo do meu próprio punho. Por que eu estou refletindo sobre isso? Porque a maioria das cartas de Paulo, ele não enfatiza que é pelo próprio punho que ele está escrevendo. Mas eu penso que ele estava lá com Timóteo, sei lá, outras pessoas, e essas pessoas iam escrevendo e Paulo ia falando. Mas ele deixa muito claro, olha, com o meu próprio punho. Por quê? Porque com o próprio punho, se Paulo, com o próprio punho, ele escreve com uma pessoa recebeu um escravo como se fosse seu amigo, o que Jesus, com o teu próprio sangue, não escreve por nós ou escreveu por nós? Agora não é mais Paulo com o seu próprio punho falando para receber, não. Jesus com o teu próprio sangue, ele já enviou algo para Deus. Olha, receba esses, Pai. Eles não sabem o que fazem, eles pecam, eles erram, mas antes de olhar para eles, olhe para mim. Deus olha para Jesus, e Jesus, ele nos perdoa. Hoje Jesus não é o nosso juiz. Hoje Jesus, ele é o nosso advogado. Ele serve para nos defender, ele nos perdoa, ele recomeça coisas na nossa vida, ele nos dá uma nova chance. Ele mesmo fala que ele lança fora, que ele lança no mar de esquecimento. Só que o diabo, ele sempre vem e começa a reafirmar o nosso pecado. E é engraçado que o diabo, ele sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. E Jesus sabe o seu pecado, mas mesmo assim, ele te chama pelo seu nome. Então, esse foi o propósito do Salt. Eram pecadores que Jesus, ele conseguiu ver algo, como um homem que vende tudo que tem para comprar o tesouro no campo. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos deixando, muitas vezes, os nossos prazeres de domingo, agora de sexta, né, de poder passar com a família, de poder estar fazendo alguma coisa que não é nada, mas que são prazeres, porque nós encontramos um prazer maior, que é o prazer da causa de Cristo. E resumindo, isso é um pouquinho do Salt. Agora, se você quiser conhecer mais, vem para a rua, que lá a gente vive na prática tudo isso que a gente está falando. Aí eu vou fazer uma pergunta, na verdade, vou fazer duas perguntas para você, que não tem nada a ver com as perguntas que eu quero fazer ainda. Hoje, você trocaria esse ministério por uma oportunidade no Benfica? Jamais. Tá. Não é algo nem que eu calculo. Amém. Só que lá no dia, lá quando você estava na África, acabando o seu prático ali, se Deus falasse assim, João, você não vai para o Benfica, porque eu tenho isso para você, que ainda vai se concretizar. Você teria insistido em ir para o Benfica. Você não teria dado valor. Hoje, você fala que não troca pelo Benfica porque você precisou passar, você precisou sentir, você precisou entender. Deus deu um sonho para José. Só falou, ó, sua mãe, seu pai, seus irmãos vão se curvar por você. Ele se agarrou nisso. Mas no sonho não falou a peleja que ia ser. Então, hoje você não troca por quê? Porque você entendeu o valor que tinha. Se Deus tivesse mostrado tudo isso para você lá, o seu coração ainda estaria no Benfica. E eu sou grato a Deus por ter orado contra. Falo mesmo, orei contra. Seu pai fala, vamos orar pelo João. Senhor, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele na vida do João, que estão trazendo isso para distrair a vida do João Vitor.
Pode perguntar para o seu pai. E eu não estou falando aqui porque está gravado, porque eu quero Eu ver. acredito. Não. Porque Deus, quando quer fazer algo, ele faz. Tá? E Deus te deixou 12 horas lá falando, já estou fazendo algo. Né? E era para você ficar, mas aqui, não era lá, no Benfica, era aqui. Né? E hoje você vê a sua irmã, vê a sua esposa, vê esses meninos aí, e ainda é pouco, João. Por quê? Quando eu comecei a entrevista, eu falei que as pessoas têm um pré-conceito. Porque muitos movimentos vieram para destruir, denegrir a igreja. Falando mal da noiva, falando mal disso, aquilo outro, sem ter a sabedoria de falar mal do sistema que tem denegrido a noiva. Né? E muitas pessoas começaram, eu sou desigrejado, eu sou a igreja. Amigão, vamos repor isso daí. Você faz parte do corpo, você não é corpo sozinho. Você é templo, mas você faz parte de um corpo. Exatamente. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem. Então não vem com essa história que eu sou igreja, não. A igreja é algo e você tem que fazer parte dela. Mas amém, isso não vem ao caso. E vocês estão sendo o quê? Pontes. Não estão ali levantando a bandeira. Você aceitou Jesus, você vai para a minha igreja. Não, você vai para onde Deus te direcionar. Né? Então, cara, eu fico muito feliz quando você começou a falar, porque o fulano queria vestir a roupa de frio no calor e o outro queria a roupa do calor no frio. Você sentiu na pele. Você queria a malinha do Benfica, e Deus queria a malinha da praça, você. Né? Aí hoje você dá valor. Exatamente, né? Europa o frio, Brasil o calor. Então foi por isso que eu falei, você viveu na pele, porque eu testemunhei isso, né? E, nossa, foi tão lindo o seu pai vindo. Você não tem noção, o João vai realizar um sonho da vida dele. Acho que ele vai jogar no Benfica. Eu falei, não vai, Dom. Mal sabia o que Deus tinha, né? Eu falei, não vai, Dom. Como assim? Eu falei, não vai, Dom. Isso é distração pro seu filho lá. Ele foi lá para fazer missões. E a missão dele não é Benfica. A missão dele é aprender o que Deus tem para ele lá, para ele voltar para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E não é isso. Isso é distração, Eduardo. Aí depois ele vem e fala, você acredita que de 12 pessoas só o João ficou para trás? Você acredita? Acredito porque eu falei para você que ele não ia para Portugal. Ai, como Deus é bom. João, só que assim, é lindo e maravilhoso tudo isso que você está fazendo aí. Mas eu preciso, agora sim, direcionar todo o que você trouxe e eu acredito que vai abençoar vidas, tudo que você falou. Pessoas que estão pensando que tem algo queimando no coração dela, mas ao mesmo tempo não tem essa pegada de querer ir para fora. E entender que ela pode fazer tudo isso na escola. Aqui. Pode fazer tudo isso na casa de um parente. Pode fazer tudo isso no trabalho dela e assim por diante. E já deu seu testemunho de como Deus, né, quer que a gente carregue a malinha que ele preparou, a lancheirinha que ele preparou, o lanchinho que ele pôs lá dentro, né? É aquele lanchinho lá. Agora, com todo esse movimento, tudo que vocês estão vendo, enxergando, eu te pergunto, qual a importância de um trabalho desse no posicionamento da igreja para os últimos dias? É isso que eu quero saber de você aqui no canal. Perfeito. E eu faço até outra pergunta, não para você responder, mas para o público entender. Se a igreja não fizer um trabalho como esse, a igreja está fazendo o quê? Cuidando dos cursos de dentro? Super válido. Mas a questão é que os de dentro um dia foram os de fora. Qual que é a importância então, Fá? A importância desse trabalho é que como ouvirão, se não há quem pregue? Como se a Bíblia diz que Jesus voltará quando todos ouvirem? Então, como ouvirão se pessoas não saiam da sua zona de conforto, não saem do banquinho quentinho, não saem de lá de dentro para fazer o que Deus também está pedindo aqui fora? A questão não é que eu deixo de ir lá, eu me abasteço lá, eu sou alimentado lá e, consequentemente, eu vou para fora. E indo para fora e ganhando almas e falando de Jesus no perdido, Jesus ele vai voltar para buscar quando todos ouvirem falar de quem é Jesus. Então, a importância do SALT, né, e dessa ação evangelística fora da igreja, eu vejo como uma coisa só, é voltar à origem. A origem quando tudo era, vamos para lá, o primeiro amor, vamos falar de Jesus.
Porque eu percebi essa semana que o objetivo do diabo para um crente que já está há muito tempo não é te tirar da igreja. Vai ser muito difícil, cara. A gente que já é macaco velho, fala, cara, é muito difícil sair da igreja. Você já conhece toda a verdade, né? Tem aquele, quem já pisou no Santos dos Santos e não sei o quê. Então, qual que é o objetivo do diabo para fazer com que a igreja não avance? É esfriá-la. É ele fazer com que você permaneça tanto tempo lá fora que você já esqueceu, tanto tempo lá dentro que você já esqueceu daqueles lá de fora. Então, é isso que eu vejo. Uma igreja que esfria, não tem amor pelo perdido, não tem amor pela causa de Cristo, não tem amor por justiça, é uma igreja que não é mais justa, é uma igreja... a gente acostumou a ver que o filho matou o pai, a gente acostumou a ver que a menina foi morta. Tudo bem, João, o fim do mundo vai ser isso mesmo, ok, só que a gente não pode se tornar antipático, a gente não pode se tornar uma pessoa insensível por isso. Que aí a gente cai naquela pergunta que a gente respondeu na entrevista. O amor de muitos vão se esfriar, né? Apostasia. Ser uma pessoa insensível ao que está acontecendo no mundo. É eu olhar, por exemplo, para a guerra na Ucrânia, é eu saber que esses rumores vai acontecer muito mais. Mas o que eu faço? Então, tudo bem. Não, eu tenho que reagir isso de alguma maneira. É eu orar por aquela igreja, é orar por aquele povo, é eu ver os moradores aqui de rua, é eu ver as pessoas que estão... Nem precisa de morador de rua, é eu ver meu primo, é eu ver meu amigo, é eu ver o meu chefe passando por mó BO, e eu falo, não, cara, Deus cuida. Deixa que Deus envie outro, deixa que Deus faça outro. Então, Fábio, não sei se eu fugi um pouco da resposta, Não. mas o objetivo é exatamente esse. Nós estamos lá porque o amor de muitos se esfriaram, mas não de todos. O nosso amor não esfriou, então a gente vai permanecer lá. Quando ninguém estiver lá. Eu falo nós, mas eu estou falando por mim. Mas eu creio que, como eu, tem vários. Nós estaremos lá por conta dele. Não porque o João pode, não porque o João é bom, não porque o João faz, não. Porque ele fez e ele está fazendo. Eu vejo muita importância nisso, sim, né? Porque vocês estão resgatando pessoas que estão machucadas com a igreja e pessoas que nem sabem que aquilo ali faz parte de uma igreja, que nunca foram numa igreja, né? E vão conhecer a igreja depois. Só que a última pergunta que eu te faço, João, porque as pessoas que estão ouvindo aqui, eu vou te fazer uma pergunta e você pode falar, cara, a gente acertou nisso e errou nisso. Tem pessoas que talvez queiram começar um movimento desse na cidade dela, tá ouvindo aqui, não sei. E a pergunta que eu quero fazer é como colocar isso em prática? Porque você tem aí, né, conhecimento de causa para falar, cara, acertamos nisso e erramos nisso, né? Óbvio. Ótimo. Melhor feito do que perfeito. Perfeito. Porque às vezes as pessoas estão ouvindo isso e elas têm até a boa vontade. Elas querem realmente de bom coração. Mas não adianta você ter um bom coração e fazer errado, sabe? Por mais que eu sei que o fim, né, é melhor do que o começo, muito melhor do que começar errado e terminar certo, é começar certo. E terminar muito certo. melhor ainda. E terminar muito melhor, né? Então, vamos lá. Eu vou falar os pontos que eu vejo que nós erramos como ser humano, né? O que eu vejo que a gente errou? Primeiro, quando eu iniciei, eu achei que todo mundo tinha que estar na equipe, tinha que ser líder, tinha que estar à frente, porque quanto mais pessoas tiverem, mais pessoas vamos atrair. Só que o que eu esqueci? Que o trabalho de Deus com cada pessoa é diferente. Que Deus ele estava entregando salt não para Duda, não para Ciclano, mas para o João. Então, Deus viu no João, naquele momento, um direcionamento, um potencial para poder liderar algo. Entende? Então, qual o meu primeiro erro? Foi eu entregar para os outros aquilo que Deus entregou para mim. Não que eu seja, o salt é do João. Não é isso que eu quero dizer, gente. Mas aquilo que Deus estava começando em mim, Ele estava começando em mim. Então, tinha coisas que eu precisava ainda ser tratado em Jesus para poder compartilhar com os outros. Porque senão é um cego guiando outro cego. A gente ia levar todo mundo para um lugar que a gente não sabe para onde a gente estava indo.
primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, não sabia para onde estava indo. Vamos fazer. Tem que estar na rua, tem que estar fazendo. João, a gente tem que estar sempre na rua? Eu creio que pessoas foram chamadas sim para estar na rua. Só que tem pessoas que não levam jeito. Tem pessoas, Fá, se você colocar para evangelizar na rua, ali na praça, eles vão afastar mais Jesus do que a pessoa já está afastada. E também vão se matar. Porque eles vão começar a falar, Deus, por que não flui comigo? Deus, por que não acontece comigo? Porque, às vezes, Deus não te chamou para isso. E fique muito claro, e tá tudo bem. O pessoal acha que ser evangelista é muito lindo, né? Você sai na rua, você fala e é super legal. Cara, tem dia que você não quer. Tem dia que você quer ter uma vida normal. Tem dia que você quer só ficar em casa e não fazer mais nada. Então, o pessoal vende, olha que feio, uma ilusão que o evangelista, é maravilhoso, que o pastoreio é maravilhoso, que o profeta, que o mestre, é tudo maravilhoso. Gente, tudo tem seu preço a ser pago. Então, o segundo ponto foi esse. O terceiro ponto, que a gente errou bastante. Movimento que não entende o seu papel com a igreja, acaba acontecendo isso que você comentou. Nós entendemos só depois, mas no início, a gente errou demais. E não conversar com o pastor, e não conversar com líderes, e não conversar com homens locais que pagaram um preço para que nós estivéssemos lá, honrar a vida dessas pessoas, para que Deus viesse e fazer... eu pego muito aquele versículo, que é a glória da segunda casa, sabe? É claro que tem todo um contexto, mas eu entendo, quanto mais nós... Só te perguntar, e nesse movimento, quando estava começando, quantas pessoas estavam batendo tapinha nas costas? Isso, não precisa falar com o pastor, não precisa da liderança da igreja. E quantos chatos foram até você e falaram assim, tá errado, João? Não é assim. Quantos chatos foram até você, João, para falar isso aí? Pouquíssimos, incluindo esse cara de azul. Só que a gente novo, a gente ali na êxtase, que pensa, cara, eu vou no quinto ponto. Tipo, eu né? sou um super-herói. O Fá tá com inveja. Nossa, o Fá não quer O o Fá tá com sucesso. inveja. O Fá não quer sucesso do Fá, né? Então, Fá, aí eu entro já no outro ponto, achar que eu tinha a resposta, que eu sou a mudança, que eu sou aquilo que minha cidade precisa. Cara, e acho que esse é o pior tipo de pensamento. Eu não falo nem o movimento evangelístico, mas de um cristão que se converte e ele acha que ele é a resposta para o mundo. E aí a gente precisa ser humilhado para entender, cara, se não for você, meu amigo, fica bem tranquilo. Você carrega a resposta para o mundo. Só que eu volto a dizer, para que fique... Eu vou falar isso até eu morrer. Nós estamos presos, que chamado é fazer. Por que o evangelista, às vezes, ele se frustra? Porque se ele não estiver fazendo a obra evangelística, parece que ele não é o evangelista. Só que quando cair na cabeça dele que ele precisa ser alguém em Deus, e ele sendo esse alguém em Deus, ele vai exercer a vocação evangelística dele tranquilamente. A gente precisa voltar a ensinar as pessoas que chamado é ser e a vocação é fazer. Ai, Fabrício, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi o que você quis dizer, mas a motivação está errada. Sabe o que Deus está preocupado, João? De quanto você faz e de quanto você é? O que você faz para ele não interessa se você não for. Né? Então, as pessoas... nos venderam uma ilusão. Venderam ilusão mesmo. Que pastor não é fazer, evangelista não é fazer. Não é. Você tem que ser alguém em Deus primeiro, para depois você exercer a sua vocação. Senão não vai, João. Exatamente. Sim. E esses eu creio que foram os erros, assim, mais cruciais. Agora, como erros que hoje, como um líder um pouco mais experiente, eu vejo que a gente errou, foi ter uma falta de logística, achar que vamos fazer de qualquer jeito, não vamos ter uma equipe disso. Não, é na praça, não ser excelente no que a gente fazia, sabe? Não vamos fazer isso daquele jeito, por mais que são coisas que com o tempo você vai aprendendo. Eu pego muito aquela frase, o tolo, ele aprende com o seu erro, mas o sábio, ele aprende com o erro do tolo, entende? Então, hoje, se você quer iniciar, primeiro, a motivação
Deus falou, meu amigo, vai fundo. Pessoas vão falar mal, pessoas vão te chamar de endemoniado, pessoas vão falar que você não está honrando seu líder, seu pastor, enfim, qualquer coisa. Se você tiver ciente que Deus te falou, que você falou com o seu pastor, você falou com o seu líder, todos estão ali, não importa. Não importa o que vão dizer. O importante é aquilo que Deus pensa sobre você. Que é aquilo que na frase que o Fá falou, caminhar na luz, caminhar naquilo que Deus falou sobre você. E permanece fiel, que uma hora Deus vai fazer. Então, esses foram os erros, Fê. Eu vou falar. Tirando erros bobos, né? Que você, poxa, preguei uma coisa assim, não sabia, fui aprendendo, preguei outra coisa assim, falei de tal maneira, tratei de tal maneira, coisas que faz parte, que todo mundo erra. Entende? Tem coisas que eu vejo, Fá, que não tem como você não errar, somente você passando. É claro que tem coisas que a gente não precisa errar, como esse ditado que eu falei, mas tem coisas que Deus deixa a gente passar, para poder tratar isso em nós, para a gente se tornar novas pessoas. Esses foram os erros, assim, que eu lembro no momento. Agora, acerto, depois de tudo isso, a gente foi falar com os pastores, a gente pediu desculpa, a gente começou a trazer os pastores mais velhos da cidade para pregar no Salt, começou a trazer pessoas que ninguém chamava para pregar no Salt, começou a honrar essas pessoas de maneiras diferentes, como oferta, como, enfim, fazendo essa pessoa ir para mais lugares, de maneira que nós conseguiríamos fazer algo naquele momento. Nós criamos um time de intercessão, entendemos que a intercessão é o pilar de tudo. Se um povo não ora, não tem como ir. A gente ora e vai, entende? Tem que ter um povo que está orando, tem que ter equipes, tem que ter líderes capacitados em qual sentido? Coração disposto, pessoas ali que creem na palavra, que são justas, que não têm nariz empinado, que não são a última bolacha do pacote. Mira nessas pessoas, pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que querem de fato a obra de Cristo, não é por carência, não é por vanglória, mas é por algo que Cristo tem chamado. E eu vejo assim de acertos esses, tirando tudo que a gente fez depois, começar a ir nas baladas, começar a ir nos hospitais, começar a ir na rua. Eu acho que os acertos nada mais é do que o que precisava ser feito. Entende? Eu vejo assim. Gente, e é com essas palavras que eu quero finalizar com o João aqui, né, que nesses últimos dias, e quando a gente fala os últimos dias, todo mundo acha que é Apocalipse, gente, né? Porque vai chegar o último dia, vai chegar os últimos dias. Só que ontem para hoje, ontem foi o último dia, hoje já é o último dia, amanhã é o último dia. Então, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, pelo que o João nos trouxe aqui, nem era para falar isso, né? Mas a igreja precisa voltar a olhar para o perdido. Toda a igreja poderia ter um movimento desse. Poderia estar fazendo essas reuniões assim na praça da igreja, na pracinha do bairro, aonde a igreja. Porque assim, João, uma coisa que eu não consigo entender, sinceramente, a igreja, ela foi colocada ali. Se as pessoas queimarem, gastarem a sua vida para ganhar aquele bairro, desculpa o termo, mas não estou nem aí com Campinas. A minha dignidade, a minha vocação era aquele bairro. Porque se o bairro vizinho, a igreja estiver pensando igual, aquele bairro também vai ser alcançado por Jesus. De pouquinho em pouquinho. E daqui a pouco é a cidade toda. Agora, tem uma igreja no centro de Campinas que acha que vai ganhar Campinas inteira. Não vai. Não vai. E não interessa qual é a placa que você está carregando, meu querido. Se no seu bairro tem 3 instituições, pegue essas 3 instituições, abrace, se perdoe e vai fazer evangelismo para esse bairro. Esquece a cidade. Não, a pessoa só quer fazer se a conferência for só da placa dela e se for lá no Nordeste. Nordeste precisa de Jesus? Precisa, mas tem igreja lá. Sabe? A gente poderia estar assim, cara, cada um fazendo seu papelzinho, João. Sabe? Poderia. Toda a igreja poderia ter um micro Salt dentro dela. Sabe? Vários saleiros ali. Gente, essa galera participa do movimento do Salt. Participa, beleza.
Vocês são uma célula do Salt aqui na nossa comunidade. É aqui que vocês vão pegar uma praça. Essas pessoas não têm condições de ir lá no Arautos da Paz, gente. Eles não vão conhecer o Salt lá nunca. Ó Deus usando. Ó Deus usando. Não, mas voltando aqui, sem passar da parte da brincadeira, cara, tem uma praça naquele lugar ali, tem uma pista de skate ali, tem um campo de futebol. Ali tem pessoas que podem ouvir de Jesus, e uma pessoa que talvez nunca vai ter condições de ir lá no Arautos da Paz. Né? Então, a igreja precisa voltar a entender que ela é um corpo, e em união a gente pode estraçalhar a cidade, a gente pode alcançar a cidade, mas em união. Agora, cada um está tirando para um lado, não vai, João, não vai. Né? Então, que fique para você aí, para o que está ouvindo, que tudo isso que o João trouxe é uma das coisas que a igreja precisa fazer nesses últimos dias. Eu ouvi pessoas aqui, já nessa segunda temática, vou ouvir outras pessoas que vão trazer outros pontos onde a igreja está falhando. Aí você fala, uau, quanto trabalho a se fazer? Não, é que a gente parou de fazer esse trabalho lá atrás e agora estourou aqui. Vai ter que começar a fazer de novo. Porque se não tivesse parado de fazer, estaria tranquilo. Mas você vai ver que está faltando cuidado. Primeiro ponto, João. Primeiro ponto. E agora você vai ficar brabo comigo. Não tem ministério para cuidar de pastor. Quando tem é um ou outro. É movimentos aí. Mas não tem ministérios para cuidar de pastor. Pastor precisa de cuidado, gente. Tá? Não tem ministérios para cuidar de forma real de casais, família. Para cuidar realmente de jovem, adolescente. O João trabalha com psicanálise. Não é simplesmente você chegar num adolescente e falar você está errado. Você não sabe o que está passando dentro da alma dele. Então, a igreja, ela perdeu o seu foco. E eu tive um pastor que veio aqui nas outras entrevistas, João, só que ele falou, no século XIX, a igreja, ela tinha uma visão de guerra. Ela precisava ter um hospital de campanha dentro do exército. Tinha pessoas machucadas, sim, mas as pessoas iam para o hospital de campanha, era curada e voltava para a guerra. Hoje, a igreja virou um hospital e esqueceu a visão da guerra. E está todo mundo doente dentro desse hospital que não cura. Internado lá, né? Não cura. Internado. Não cura. Então, a igreja precisa voltar a entender que ela está trilhando uma guerra espiritual. E essa guerra não dá para ganhar de qualquer jeito. Né? Então, que fique isso para você. A parte que o João trouxe é uma das coisas que a igreja precisa abrir a mente novamente para esses últimos dias. Tem muita gente lá fora que precisa ouvir de Jesus. Amém. Mas teve pessoas que já ouviram de Jesus. E por causa do mau testemunho da instituição, foram embora. E nós precisamos pedir perdão para essas pessoas. João, eu fui numa conferência de oração em Campinas. E estava todo mundo lá. Ia lá no microfone. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das prostitutas de Campinas, que o Senhor tenha misericórdia dos drogados, que o Senhor coloque a mão na corrupção da política, e falando. Aí vinha outro. Senhor, porque a cidade está errando nisso, porque a cidade está errando nisso. E eu fui convidado para ir. E Deus falou, vai lá na frente. Eu falei, não vou. Não conheço ninguém aqui. Se eu for lá, eu sei o que vai acontecer, então não vou. Eu fiquei quieto na minha. E Deus fala, vai lá. Eu falei, não vou, deixa eu quietinho aqui, deixa eu adorando, deixa eu quietinho. Daqui a pouco o João falou assim, ó, você não vai? Eu falei, não, vou. Você. Primeiro ele falou, você vai. Eu falei, não. Depois você não vai? Não, vou. Cara, eu peguei o microfone, eu peguei aquela palavra, acho que está em 2 Coríntios 4. Depois eu vou lembrar. Que ele vem falando sobre tudo que os fariseus, tudo que os judeus estavam fazendo de errado ali, tal, e fala, você que fala que não é para roubar, rouba. Você que fala para não adulterar, comete adultério. E foi falando. Aí chega na parte que ele fala, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Aí eu peguei e falei, nós aqui na igreja, a gente não tem que estar pedindo misericórdia pela vida da prostituta. Não é estar pedindo para Deus ter misericórdia pela vida do morador de rua. E nem pela corrupção na política. Tudo isso é culpa nossa, é nossa omissão. A gente devia estar aqui pedindo perdão a Deus, porque a gente, como igreja, deixou de ser porto seguro, deixou de ser luz, deixou de ser sal na terra, deixou de ser um lugar da pessoa ir com segurança, que ela poderia ter cuidado. Então, vamos parar de colocar a culpa na política, vamos parar de colocar a culpa nas pessoas que estão aí jogadas na margem da sociedade, porque a culpa é nossa. A gente devia gastar essas 24 horas, 48 horas, 72 horas de oração, clamando a Deus que tenha misericórdia de nós, que nós estamos errados. Uau. O nosso mau testemunho tem feito com que a corrupção esteja aí. Nós nos afastamos da cidade, não é a cidade que se afastou da igreja. Mano, falar pra você, filho. Falei que eu não ia lá, eu fui. É aquela passagem, né, Fá, sobre quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu ouvirei. Então, a questão é, Deus, eu vejo que Deus, não que ele não espere da prostituta, de um drogado, um arrependimento, não é isso. Mas eu vejo que ele espera algo de mim, que já sei, eu que já entendo. A gente cobra a sanidade de quem não tem, João. É exatamente isso. A gente quer cobrar a sanidade de quem não tem. Eu lá quero saber se o morador de rua usa droga com o dinheiro que eu vou dar para ele. Eu tenho que pegar esse dinheiro, já que eu acho que ele vai usar droga, então para o seu carro, ô infeliz, incrédulo, terra seca. Para e vai na lanchonete, compra um lanche para ele, faz ele comer. Aí eu não vou dar dinheiro para ele comer porque ele vai usar droga. Então tá, você quer que ele coma? Você quer saber se é verdade? Para o carro e fala, amigão, você tá com fome? Vem aqui comigo. Vamos comer então. É exatamente isso. Uma vez eu tava, você falou isso, eu lembrei agora. Tava voltando do jogo do meu primo, a gente parou no Habib's, eu com uma galera da igreja dentro do carro, e tinha um morador de rua, veio pedir dinheiro, e o cara do Habib's expulsou ele e falou pra gente, não dá não, que ele usa droga. Aí a galera do carro falou, então, não vamos dar, né, não sei o quê. Aí eu saí, né, quem me conhece sabe, eu saí, fui falar com o cara, cheguei nele, conversei com ele, voltei, peguei um dinheiro, voltei pro cara, aí eles vieram me questionar. João, você sabia que ele ia usar droga? Por que você deu para ele? Eu falei assim, você estava esperando o quê dele? Que ele não usasse? Que ele fizesse o quê? A questão, Fá, não é o dinheiro. A questão é, eu tô pronto para parar, sabendo que ele vai usar esse dinheiro para outra coisa? Eu continuarei amando ele, mesmo ele usando esse dinheiro para as drogas? Porque eu amar um morador de rua que usa um dinheiro para usar comida, para ter comida, cara, é muito fácil. É como eu tô falando assim, ó, faz o mínimo. Mas eu amar um morador de rua, sabendo que ele pode usar o dinheiro que eu dei, que faria falta, para se drogar, meu amigo, aí que eu entendo o que é o amor de Jesus por nós. Isso que é graça. E outra, Deus dá o saláriozinho dessas pessoas que falam, a pessoa não entrega nem o dízimo. Qual a diferença? Eu estou dando dinheiro na mão do morador de rua, ele está usando droga, tá? Deus tem dado dinheiro para você, você não tem sido mordomo. Qual a diferença? Qual a diferença, hipócrita? E outra, João, toda vez que eu sinto no coração de dar dinheiro, alguma coisa assim, eu falo, amigão, não sou eu que estou te dando esse dinheiro, tá? É Deus. Honre o dinheiro que eu estou te dando. O que ele vai fazer com isso aí depois, amigão? Tem oportunidade que eu não faço isso. Eu falo, amigão, você está com fome mesmo? Eu vou parar o carro ali, a gente vai na lanchonete. Não, é porque a hora que começa essa conversa, aí eu não faço mesmo. Porque eu já sei que a intenção da pessoa é outra. Mas o que eu quero dizer é que nós que carregamos a verdade, né, entre aspas, estamos cobrando a verdade dos outros que não carrega. É exatamente isso. Mas, João, eu quero te agradecer por esse tempo, mais esse tempo. Tá? Muito obrigado por vir aqui compartilhar. E eu espero que isso desperte nas pessoas várias coisas. Você pode sim ter uma vocação missionária para ir. Você pode ter uma vocação missionária para enviar pessoas, usar os seus recursos para manter a pessoa lá fora. Porque a pior coisa que tem hoje, cara, é compromisso do crente. Ai.
Como é ridículo, cara, você não conseguir, João, fazer coisas porque alguém que é da igreja firmou um compromisso com você e não cumpriu. O ímpio faz isso, sabe? E o crente não está fazendo mais. E vai cobrar para você ver. Não pode, porque essa liberdade cristã que está pregando por aí, né? Mas você pode, sim, ter um compromisso com o missionário e manter ele lá fora, não só no primeiro mês, né, João? Tem muito missionário que recebe oferta no primeiro mês, depois não recebe mais. Ou você pode orar por essa pessoa. Ou você pode ser um missionário onde você está. Mas para que você entenda qual é a sua vocação missionária, você tem que fazer o quê? Está alinhado com Deus e ponto final. Só que E uma coisa, né, Fábio, não anula a outra. Por exemplo, não significa que eu sou missionário aqui que eu não posso abençoar outro missionário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que não. Tem gente que fala, eu sou missionário, eu não preciso dar oferta na igreja. Eu sou missionário. Então você serve para ser tudo. Mesmo eu sou missionário, eu já ouvi a pessoa falar, eu não dou o dízimo porque eu sou missionário, eu recebo oferta. Eu falei, ô incircunciso, você parou para perceber que o levita era o missionário das outras 11 tribos? Era ele que tinha a missão de cuidar das coisas santas? Ele recebia oferta. E sabe o que Deus pedia do sacerdote? O dízimo. E uma vez por ano, o dízimo dos dízimos ainda. Então, você não vem falar besteira, não, tá bom? Mas, João, se a gente ficar aqui, a gente vai embora. É verdade. Então, eu te agradeço de coração por ter voltado. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você aí no Salt. Pessoas que estão ouvindo no Spotify ou no YouTube, vai ter ali o link, né, do perfil do João. No perfil do João vai ter perfil do Salt, vai ter as redes sociais. Se você ficou interessado, entre em contato com o João, né? E vamos continuar. Eu vou trazer várias outras pessoas que vão falar vários outros assuntos para que a gente entenda que é necessário a gente acordar para vários pontos que a igreja está dormindo e é necessário que volte a acontecer. João, muito obrigado, meu querido. De coração. Tamo junto, Fá. Obrigado mais uma vez a todos que acompanharam, ouviram ou estão vendo até aqui. Que Deus abençoe você. E lembre-se, você é tão escolhido como qualquer outro para fazer parte dessa mudança que Jesus vai fazer nesse mundo e tem feito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. O canal Reino 360 pede para que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. E nós vamos ficando por aqui, João. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.